Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, por favor. Faremos a leitura até o versículo 19. Eu estou com a versão ARA. Se a sua versão é a mesma, você vai também nos acompanhar em silêncio. Se a outra versão você tiver, acompanhe comigo então a leitura desse texto. Está escrito assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto na conclusão da minha fala. O meu propósito hoje é apresentar a vocês o apóstolo Pedro, aquele que foi discípulo, que foi apóstolo e o líder deles, aquele que Deus usou para abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios.
aquele que pregava e os corações se derretiam, orava pelos enfermos e eles eram curados, aquele que não se intimidou diante de ameaças, de açoites, de prisões, e não recuou mesmo diante do martírio. Quem é este homem? Este homem é mais do que um nome. Pedro é um emblema. Pedro é o retrato de quem somos. Aquele homem que sintetiza as nossas ambiguidades e contradições. Num dado momento, ele era ousado, corajoso, firme, como uma rocha. Na outra hora, tímido, covarde, que jogava por terra todas as suas convicções. Um homem que apresenta para nós avanços e recuos, subidas, escaladas e declínios. Num certo dia ele disse para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na mesma hora ele tenta afastar Jesus da cruz. Num dado momento ele disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Em seguida olhou para a circunstância e começou a naufragar. Num determinado momento ele disse: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Em seguida nega covardemente a Jesus 3 vezes. Esse é o Pedro. Esse sou eu. Esse é você. Pedro não é uma personagem que viveu há 2000 anos. Pedro está aqui nessa noite. Pedro mora debaixo da sua pele. O sangue de Pedro corre em suas veias. O coração de Pedro bate em seu coração. O coração de Pedro bate em seu peito. Nós somos Pedro. Portanto, aquilo que Jesus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida nesta noite. Eu quero então apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Um dos primeiros episódios que a Bíblia relata sobre ele está lá em Lucas capítulo 5. Ele era um pescador, empresário de pesca. E um dia Jesus estava ensinando à beira do mar da Galileia a uma grande multidão. O mar da Galileia, vocês sabem que é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, do lado ocidental, as montanhas da Galileia. E Jesus ensinando as multidões ali. Pedro e os seus colegas, depois de uma noite infrutífera de trabalho, lavavam as redes, porque nada tinham apanhado. E tem 2 barcos ancorados, um deles é o de Pedro, e Jesus disse para Pedro, entrou no barco do Pedro e disse assim: ô Pedro, afasta o barco da praia. E Jesus transforma aquele barco num púlpito, a água no veículo da sua voz, e ensina a multidão. Depois Jesus disse para Pedro assim: ô Pedro, faze-te ao largo, vá para o fundo, lançai as redes. E o Pedro, que era um pescador profissional, disse: Jesus, desse negócio aqui eu entendo, nessa área aqui eu sou profissional, o mar não está para peixe, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas de repente um lampejo de fé acendeu-lhe na alma, e ele disse: mas sob a tua palavra eu lançaria as redes. Quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes, as redes começam a se romper, o barco que Pedro está não consegue reter todo o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir, e quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, ele nada na direção de Jesus, e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador. E Jesus diz: não temas, a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens.
E Pedro abandona a sua empresa pesqueira, Pedro abandona os seus projetos pessoais, Pedro abraça o discipulado, Pedro abraça o apostolado, Pedro começa a seguir a Jesus, a ouvir Jesus, a ver os milagres de Jesus. Até que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, na divisa com a Síria, lá em Banes, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com seus discípulos, perguntando assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E eles disseram: Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito. Uns acham que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias, outros acham que tu és alguns dos profetas. Eles não sabem nada. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, respondeu pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus: parabéns, Pedro, você é um homem muito inteligente, você é um homem muito antenado, você tem um apurado discernimento, parabéns. Mas não foi o que Jesus disse, não. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ô Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, também você não saberia quem eu sou. E Jesus engata e diz assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A grande pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas, não estou falando de cronologia agora, uma delas é a ideia de que Pedro é a pedra. Hoje mais de 800 milhões de pessoas creem dessa maneira. Há uma frase em latim muito conhecida, que diz assim: ubi Petros ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a terceira interpretação, e eu acho que todos nós aqui, se não a maioria de nós, subscreve a terceira interpretação, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E o texto nos leva a esta conclusão, se não vejamos. Na língua grega que foi escrito esse texto, há uma espécie de trocadilho entre a palavra pedra e a palavra Pedro. Pedra no grego é Petra, Pedro no grego é Petros. Petra não deriva de Petros, Petros deriva de Petra. Pedra não deriva de Pedro, Pedro deriva de pedra. Petra é rocha inabalável. Petros, Pedro, é fragmento de rocha. É um fragmento de pedra, arrancado de um maciço rochoso. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. A palavra rocha ou pedra é uma metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia. Mas também o pronome demonstrativo nos ajuda. Tanto no grego, quanto em inglês, quanto em português, há uma diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia, eu digo esta Bíblia. Se eu ponho a Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei minha igreja.
Então Jesus está aí falando de 4 coisas aqui. Primeiro, Jesus é o fundamento da igreja. Pedro entendeu isso quando pregou em Jerusalém. Ele não diz eu sou a pedra, ele diz que Jesus é a pedra. Ele falou a mesma coisa quando escreveu a primeira carta no final da sua vida, afirmando que Jesus é esta pedra, o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo, concordando com isso, diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus é o fundamento da igreja. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. Ele não a comprou com ouro nem com prata, ele a comprou com o seu próprio sangue. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós, é Ele, porque tudo provém dEle. Ele é quem dá o arrependimento para a vida, é Ele quem dá a fé salvadora, é dEle que vem a regeneração pela obra do Espírito Santo. É Ele quem justifica, é Ele quem sela com o Espírito Santo, é Ele quem batiza você no corpo de Cristo pelo Espírito, é Ele quem santifica, é Ele quem glorifica, é Ele quem dá poder. Tudo provém dEle, para que a glória só pertença a Ele. É Ele quem está edificando a sua igreja. Nós poderíamos usar todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, toda a nossa capacitação, e pelo nosso empenho e força, nós não produzimos sequer um convertido na terra. O fato de você estar aqui nesta noite é uma prova de que Deus fez um milagre na sua vida, porque o Senhor Jesus está edificando a sua igreja. Em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja. Ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa se vem perseguição, não importa se tem tribulação, não importa se a situação é amarga e difícil, não importa a circunstância, não importa o que vem na história, o Senhor Jesus guarda a sua igreja. Aquele que morreu por ela é aquele que a protege. Não importa o futuro, a igreja está nas mãos daquele que governa os céus e a terra. Agora notem, logo que Jesus deixa isso claro para os seus discípulos, pela primeira vez, Jesus abre para eles algo que não tinha aberto até então, e diz assim: é necessário que eu suba para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. O mesmo Pedro que acabara de declarar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e diz: vem cá, Jesus, vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho. E passou a repreender a Jesus. Tem compaixão de ti, Jesus. Que ideia é essa? Larga a mão desses pensamentos soturnos, larga a mão desses pensamentos de morte, pensa melhor, pensa em vida. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Preste atenção nisso. Se Pedro fosse o fundamento da igreja, a igreja estaria edificada sobre a areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre a rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Jesus não está chamando Pedro de Satanás, não. Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado, não. Jesus não está mandando Pedro arredar, não. Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás que está induzindo Pedro a afastar Jesus da cruz. Porque se não discernirmos isso, a gente diz assim: arreda, Pedro. Aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é Satanás. Pedro fica. Pedro é discípulo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo. Eu quero dizer para você que apesar dos nossos deslizes e fracassos, Jesus não desiste de nós. Tanto é prova que uma semana depois, Jesus subiu um alto monte para orar. Quem que ele leva? Pedro, Tiago e João. E diz a Bíblia que Jesus subiu para orar.
Mas Pedro e seus colegas dormiram. O que dá prazer em Jesus dá cansaço nele. E no topo daquela montanha, 4 milagres aconteceram. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória falando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Sobre a palavra partida no grego é êxodo. Assim como o êxodo foi a libertação de Israel da escravidão no Egito, a morte de Cristo na cruz foi o nosso êxodo, onde o Senhor quebrou as nossas algemas, rompeu os nossos grilhões e nos fez verdadeiramente livres. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolveu. Quarto milagre, de dentro da nuvem vem uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Diante desse milagre tão extraordinário, ou desses milagres, Pedro disse assim: mestre, bom estarmos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. O Pedro achou que estava no controle da situação, mas ele nem sabia o que estava falando, diz a Bíblia. E por que ele não sabia o que estava falando? Estava falando uma bobagem. Nesse momento Pedro não está discernindo a centralidade da pessoa de Jesus. Ele está equiparando Jesus a Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é incomparável, Ele é único, Ele é singular. Diz a Bíblia que quando Jesus desce desse monte, Ele cura um menino endemoniado, devolve o menino são e salvo ao Pai. E diz o texto, lá em Lucas 9:43, que toda a multidão está encantada do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus, dentre a multidão os discípulos. E Jesus percebeu nisso um laço para os discípulos. Como aconteceu lá em João 6, lembram disso? Quando Jesus multiplicou pães e peixes, a multidão queria fazer de Jesus um rei político, um Messias político. E Jesus despede primeiro os discípulos para depois despedir as multidões, porque Jesus não queria que os seus discípulos fossem tentados por essa agenda. E agora novamente os discípulos estão tentando embarcar nessa canoa furada, querendo fazer de Jesus apenas um Messias político, um Messias terreno, um operador de milagres. E Jesus então em Lucas 9:44 diz assim para os discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu vim ao mundo apenas para curar os enfermos, dar vista aos cegos, curar os paralíticos, purificar os leprosos. Não. Eu vim e estou fazendo isso, mas o propósito da minha vinda é ir para a cruz. É para a cruz que eu estou indo. É lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que eu vou tornar vocês verdadeiramente livres. Mas diz Lucas 9:45 que os discípulos não entenderam isso. Pedro vê milagres, mas não discerne quem é Jesus e o que Jesus veio fazer. A partir desse momento, diz Lucas 9:51, 53, que Jesus determina ir para Jerusalém, e todo mundo pode perceber isso no seu rosto. Então ele chega em Jerusalém, é a festa da Páscoa. A cidade de Jerusalém quintuplicou a sua população nessa festa. Uma caravana acompanha Jesus, outra caravana recebe Jesus. E ele entra pelo Monte das Oliveiras, vai descendo as encostas do Monte das Oliveiras, e a multidão cantando e celebrando: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele desce o Monte das Oliveiras, ele atravessa o Vale do Cedron, ele começa a subir as encostas do Monte Moriá. Lá está o templo majestoso, lá está a porta de entrada, e diz Lucas que quando Jesus está entrando na porta da cidade, a multidão canta e Jesus chora, e chora convulsivamente. Por que chora? Chora porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação, não aproveitou o tempo da sua oportunidade. Chora porque Jesus vê profeticamente essa cidade sendo arrasada até os fundamentos pelos romanos.
E Jesus purifica o templo, e Jesus ensina aquele povo, mas chega um momento, naquela semana, que Jesus não fala mais à multidão. Então Jesus diz a Pedro assim: Pedro, e também a João, vocês vão preparar um lugar, para que eu possa comer a Páscoa com vocês. E então Pedro e João preparam o cenáculo. Era quinta-feira à noite, a mesa está pronta, tem cordeiro assado, tem pão sem fermento, tem ervas amargas, tem vinho, e aqui do lado tem uma bacia com água e uma toalha. Ninguém se assentava à mesa sem lavar os pés. Jerusalém está dentro de um deserto. Os calçados não eram como os nossos tênis e sapatos de hoje, ou as botas das meninas. Eram sandálias de couro cru, abertas, os pés empoeirados, e as mesas não eram altas como as nossas, onde você enfia o pé debaixo da mesa e esconde o que está acontecendo. Eram mesas baixas, os pés ficavam expostos. Mas esse papel de lavar os pés era um papel de um escravo. Eles eram muito orgulhosos para lavar os pés uns dos outros, ou mesmo para lavar os próprios pés. E eles se sentaram à mesa sem lavar os pés. E o papo que rolou na mesa foi esse: quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem mais projeção? Quem de nós tem primazia? E eles estão na feira das vaidades, quando Jesus está antenado com a cruz, com o sacrifício. Então Jesus se levanta da mesa, os choca, não com palavras, mas com atitudes. Vai lá, se cinge com a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Imagina o tapa de luva, o constrangimento. Jesus lavando os pés de Tomé, de Judas Iscariotes, de Mateus. Aí Jesus chega diante de Pedro. Pedro, eu fico imaginando, arregalou os olhos, perplexo, chocado, e pergunta: tu me lavarás os pés a mim? Jesus respondeu: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedro radicalizou: nunca me lavarás os pés. Não, eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto de se tornar um escravo. Não, esse papel eu não vou permitir. O senhor não vai lavar meus pés? Não, de jeito nenhum. E Jesus: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro, que era 880, dizia: então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho de uma vez. Aí Jesus: não, Pedro, agora é você que não está entendendo. Todos vocês já estão limpos, exceto um. E Jesus está se referindo a Judas Iscariotes. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo: vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Isso acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir. Mas aqueles que já foram regenerados precisam constantemente do processo de purificação, da santificação.
Ali, meus irmãos, há um corte radical na história da humanidade, porque ali naquele cenáculo, Jesus num dado momento pega o pão e o parte e diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Depois Jesus pega o cálice, divide e diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. E aqui Jesus está encerrando o ciclo do judaísmo e começando a história do cristianismo. Tudo no Velho Testamento apontava para esse momento de Jesus ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é simbolizado, ele é a semente da mulher, ele é o Cordeiro da Páscoa, ele é o maná que caiu do céu, ele é a água que brotava da rocha, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é simbolizado pelo santuário, ele é simbolizado pela arca da aliança, ele é simbolizado pelo templo, ele é simbolizado pelas festas de Israel, ele é simbolizado pelos sacrifícios, ele é simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. A partir desse momento, não tem mais matança de cordeiro. A partir desse momento, Jesus é o Cordeiro Pascal, ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Redentor. Feito isso, diz a Bíblia, Jesus cantou um hino e vai descer para o Monte das Oliveiras. E quando Jesus está saindo, e diz assim para os seus discípulos: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho, bispo Júlio, que o Pedro deu uma raspada na garganta e disse assim: Senhor, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu sei que o clima está tenso, eu sei que nos bastidores eclesiásticos estão tramando a tua prisão e a tua morte. Aqui para nós, Jesus, eu acho que os meus colegas não vão aguentar essa pressão. Agora, deixa eu falar uma coisa para o senhor, conta comigo. A corda não rói do meu lado, eu sou um cara batuta, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Aliás, eu estou pronto agora a dar minha vida por ti. E Jesus olha bem para ele e diz: pois em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Acho que o Pedrão calou. Continuaram descendo o Monte Sião, atravessaram o Vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde tinha uma prensa de azeite, chamado Jardim do Getsêmani, onde Jesus costumava orar. Aí Jesus chega ali, deixa 8 discípulos para trás, Judas não está mais entre eles, chama Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Quando Jesus ficou sozinho com esses 3, Jesus abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus avança sozinho para o interior do jardim, e Jesus, o Criador do universo, o Rei da glória, prostra com o rosto no chão, e diz Hebreus 5,7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que poderia libertá-lo da morte. E ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora. Ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, senão seja feita a tua vontade. Quando ele volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo.
E Jesus não acorda os três, não, acorda só Pedro. Diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta para o segundo período de oração. Ele ora, ele chora, ele ora, ele chora, proferindo as mesmas palavras. Diz a Bíblia que veio um anjo do céu e o consola. Volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo outra vez. Aí Jesus volta para o terceiro período de oração. Agora a batalha é mais aguda, agora a batalha é mais renhida, agora ele trava uma batalha de sangrento suor. Agora ele não molha só com as suas lágrimas o chão, ele molha também com o seu sangue. Agora preste atenção numa coisa: a batalha foi travada no Getsêmani. Jesus entra angustiado até a morte, mas quando Jesus termina o terceiro período de oração, não tem mais angústia em Jesus. Não tem mais angústia. Quando ele se levanta, ele vai lá acordar Pedro, Tiago e João, diz: acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. O Pedro pega a espada, decepa a orelha do Malco. Jesus: guarda essa espada, Pedro, se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Mas quando a turba chega armada até os dentes, liderada por Judas Iscariotes, é Jesus quem se apresenta e pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir de agora, Jesus é levado ao sinédrio judaico, e ele é cuspido e ele é esbordoado, está firme como uma rocha. Depois ele é levado ao governador romano. Quem está em polvorosa é o juiz, é o governador. Jesus está firme, firme, firme como uma rocha. A partir daqui ele sai caminhando, carregando lenho maldito sobre as ruas, nas ruas apinhadas de Jerusalém. As mulheres choram e Jesus pergunta para elas: por que vocês estão chorando? Chorem por vocês, chorem pelos filhos de vocês, não chorem por mim. A partir de agora, Jesus é pregado na cruz, e ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Ali ele profere palavras benditas, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando ele diz para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele diz para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Quando ele diz para o pai: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele diz: tenho sede, mas ele diz na sexta palavra: está consumado. Nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Não tem mais angústia. Talvez você pergunte: por que Jesus foi preso? Ele não foi preso porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não foi preso porque uma orquestração maligna conspirou contra ele e ele sucumbiu. Não. Está escrito: ele foi preso porque aquela era a hora das trevas. Para aquela hora ele tinha vindo. O Pedro, tão ousado, se acovarda. Todos se dispersam. Pedro vai seguindo de longe. Ele não tem coragem de se apresentar. Furtivamente, jeitosamente, ele conseguiu entrar sorrateiramente lá no pátio da casa do sumo sacerdote, onde o sinédrio estava reunido. Ficou bem pertinho de uma fogueira. A noite estava fria, para se aquecer. Quando passa uma criada, olha bem para ele, no lusco-fusco da noite, o discerne, o identifica e diz: tu também és discípulo dele. O Pedro ouviu e diz: eu não sei o que dizes, e negou diante de todos. Aqui não está bom mais, já foi lá para o alpendre, está lá escondido, como que no anonimato. Passa outra criada e olha de longe assim, reconhece e diz para os colegas assim: aquele lá é discípulo dele também. Pedro escutou a conversa e respondeu: eu juro que eu não conheço esse homem.
Daqui a pouquinho chegaram alguns homens, talvez até aqueles que prenderam Jesus, e chega bem perto dele e falou: esse sotaque seu nortista é em disfarçar, você é galileu, você é discípulo dele sim, e agora ele não apenas nega, ele agora não apenas jura, ele agora pragueja, ele agora blasfema, agora ele fala palavrões, diz: eu não sei quem é este homem, eu não sei quem é este homem. E nesse momento o galo cantou, e Jesus cravou nele o seu olhar. Ele caiu em si, desatou a chorar e saiu dali chorando amargamente, talvez chutando as pedras no meio daqueles olivais naquela noite tenebrosa da alma. Naquela sexta-feira, naquela quinta-feira à noite, Jesus foi cuspido, esbordoado, acusado pelo sinédrio de blasfêmia contra Deus e de conspiração contra César, e Pedro não estava lá. Sexta de manhã, Jesus é levado ao governador romano, e Jesus é condenado à pena de morte, morte de cruz, e Pedro não estava lá. Um outro Simão ajudou Jesus a levar a cruz, Pedro não estava lá. 9h da manhã, Jesus é crucificado, Pedro não está lá. 3h da tarde, Jesus morre, Pedro não está lá, sequer para dar um sepultamento digno a Jesus. Sábado, o silêncio da morte, Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro nem os apóstolos, são as mulheres da Galileia que vão ao sepulcro levar ungüentos, Pedro não está lá. Elas chegam com a preocupação: quem vai rolar pedra para nós? A pedra era pesada. Quando chegam, a pedra está rolada. Quando elas olham, o túmulo está aberto. Quando elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, o anjo pergunta: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá adiante de vós para Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Irmãos, por que o nome do Pedro é mencionado? Ele era discípulo como os demais, bastaria dizer os discípulos. Mas por que mencionar o nome do Pedro especificamente? É porque Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que apesar das suas mazelas, dos seus fracassos, das suas quedas, dos seus deslizes, apesar de você talvez tenha pensado em abandonar tudo, em jogar tudo fora, em deixar a igreja, em deixar a comunhão com Deus, eu quero dizer para você que Jesus não desiste de você, Ele não abre mão da sua vida, Ele não abdica do direito que Ele tem de ter você só para Ele. Eu fico imaginando a jornada de Pedro de Jerusalém a Galileia, são 153 quilômetros, a pé. Eu fico imaginando, Bispo Júlio, que cada passada de Pedro era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Eu acho que ele fez essa jornada pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, vai me arrebentar todo, vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá, Jesus não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. Porque ele era um líder, e líder influencia, ou para o bem ou para o mal. Os outros disseram: nós também vamos contigo. Mas o que significa isso? Vou fazer uma higiene mental? Estou cansado, estou estressado, preciso descontrair um pouco? Não, não. Quando ele diz eu vou pescar, está dizendo o seguinte: acabou para mim, fim de linha. Não tem mais futuro, só tem passado, e é para o passado que eu vou voltar. Naquela noite, diz a Bíblia, que eles saíram para pescar e não pegaram nem uma piaba, nem uma piaba. Quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Estão voltando frustrados, com as redes vazias, com o coração empapuçado de dor. Estão quase chegando na praia, a 100 metros, o dia está clareando, e alguém está lá na praia, eles não sabem quem é, e esse que está cá na praia, se dirige a eles lá no barco, e diz assim: covardes! Foi assim? Não, não foi.
filhos, filhos, filhos. Tem nessa única palavra mais de 1 tonelada de graça. É assim que ele trata um bando de covardes. Filhos. É assim que ele trata você. É assim que ele trata a mim. Filhos. Tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem estão servindo nesta noite empurra um cardume de peixes selecionados para o lado direito do barco, e quando eles lançam as redes, 153 grandes peixes começam a pular nas redes. O João, que era mais sensível, disse: é ele, Pedro, ele chegou, ele está aqui, Pedro, é ele, Pedro, é ele chegou, Pedro. E o Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nadou 100 metros, coração acelerado, e agora vai me quebrar todo, mas eu vou ter que enfrentar essa hora. Quando ele chega, uma surpresa, tem um braseiro na praia, com pão e com peixe. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali, como que trazendo de novo, reconstruindo a cena do crime. Pedro, sabe por que eu plantei esse braseiro aqui, meu filho? Para curar a sua psique, para curar suas emoções, para curar os traumas do seu fracasso, para dizer para você que no mesmo cenário, na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, eu vou erguer você para você me confessar. Na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você e vou abençoar e instrumentalizar a sua vida. Sabe por quê, Pedro? A minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus alimentou os seus discípulos, agora ele chama Pedro e faz uma pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Não basta eu amar-te igual aos outros? Por que me pergunta se eu devo amar mais do que os outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro tinha dito lá atrás? Senhor, eu sou melhor que os outros, eu sou mais crente que os outros, eu sou mais leal do que os outros, eu te amo mais do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Que você é mais crente que os outros? Você ainda sustenta que você é melhor mesmo do que os outros, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez. Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Claro, porque 3 vezes Pedro negou Jesus. Mas o que significa isso? O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você caiu a primeira vez? Pois é, Pedro, a minha graça é suficiente. Ô Pedro, você tropeçou na segunda vez? Então Pedro quer dizer para você que a minha graça é suficiente. Ô Pedro, você fracassou a terceira vez? Então Pedro quer dizer para você que a minha graça é suficiente. Aleluia. Se eu pudesse colocar isso em termos de um jogo, narrando um jogo, eu faria a seguinte narrativa: Pedro negou Jesus a primeira vez, está perdendo de 1-0. Pedro negou Jesus a segunda vez, está perdendo de 2-0. Pedro negou a terceira vez, está perdendo de 3-0.
Aí Jesus restaura Pedro dizendo: tu me amas? Sim, Senhor. 3-1. Pedro, tu me amas? Segunda vez? Sim, Senhor. 3-2. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Terceira vez? 3-3. Pedro, segue-me. 4-3 para a restauração. Deus muda o placar do jogo. Deus vira a mesa da história. Deus levanta esse homem caído. Mas há uma riqueza nesse texto, irmãos, que não consegue ser vertida para a língua portuguesa. Vocês sabem que o grego, a língua que foi escrita esse texto, tem 4 palavras distintas para amor: eros, storge, filia e ágape. O amor ágape é o amor sacrificial, aquele amor que dá a vida pelo outro. O amor filia é o amor da amizade. Eu gosto de você. Quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus usou o verbo agapau. Jesus fez a seguinte pergunta: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor agape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi o seguinte: não, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti. Aliás, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. Eu apenas gosto de ti. E respondeu: filose. Filose. Aí Jesus faz a segunda pergunta do mesmo jeito: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim, dares a tua vida por mim? O que Pedro respondeu? Não foi, Pedro não respondeu essa pergunta. Pedro respondeu do mesmo jeito: não, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu apenas gosto de ti. E respondeu de novo: filose. Por que Pedro ficou triste na terceira pergunta? Porque Jesus mudou o verbo na terceira pergunta e usou o mesmo verbo que Pedro estava usando nas 2 respostas anteriores. Então Jesus pergunta assim: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? Pedro respondeu do mesmo jeito que respondera as últimas 2 vezes anteriores. Respondeu: sim, Senhor, é só isso mesmo, filose, eu só gosto do Senhor. O que nós podemos aprender aqui? Quando Pedro, confiando em si, disse: Jesus, eu te amo com amor ágape, e eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que ele não tinha força e nem poder nele mesmo para dar sua vida para Jesus, aí Jesus o capacitou a morrer por ele. Agora notem, Jesus não está restaurando apenas a vida de Pedro, Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez eu estou falando hoje para alguém que já pôs a mão no arado e olhou para trás. Talvez eu estou falando hoje para alguém que já foi gente de frente, de linha de frente, de proa, de liderança, e se decepcionou ou caiu num fracasso e desistiu de tudo. Eu quero dizer para você que hoje, nesta noite, Jesus está aqui, não apenas para restaurar a sua vida, mas para restaurar seus sonhos, restaurar o seu ministério e colocar na sua mão o cajado de pastor. A partir de agora, irmãos, Pedro é um outro homem. A partir de agora, Pedro é um homem de oração. A partir de agora, Pedro prega e os corações se derretem. A partir de agora, Pedro ora e os enfermos são curados. A partir de agora, Pedro não tem medo de prisão, não tem medo de açoite, não tem medo de martírio. A partir de agora, Pedro é um homem de Deus, usado poderosamente nas mãos de Deus. E é nessa conjuntura que Jesus vai dizer uma coisa para Pedro: ô Pedro, você se lembra daquele dia que você prometeu dar a sua vida por mim? Sim, Senhor, me lembro. Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não é agora não, é quando você ficar velho. Agora você é um cara jovem, você vai para onde você quer, você vai para lá, vai para cá. Haverá um dia na sua velhice, Pedro, que eles vão pegar você, vão prender você, vão cingir você, vão crucificar você. E com esse gênero de morte, Pedro,
você vai glorificar a Deus. E depois de explicar isso para Pedro, Jesus diz assim: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para a glória humana, segue-me para a cruz, para a morte, para o sacrifício. Bispo Júlio, eu acho que se não for a graça de Deus, o Pedro seria internado numa clínica psiquiátrica. Já pensou nisso? Jesus profetizar a sua morte, mas uma morte de cruz. Imagina Pedro pregando um sermão abençoado, passando na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai ser crucificado. Ele era casado, chegava em casa, a esposa vinha dar um abraço nele, passava na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Pedro ia passar naquelas cabanas assim, perto do mar da Galileia, lugar gostoso. Passava na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Não, isso não levou Pedro à depressão, não. Pedro conta para nós o que aconteceu. E eu termino aqui. Abra sua Bíblia lá, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15. E ele vai contar para nós o que ele sentiu. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Essa expressão, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, tem o mesmo significado da expressão de Paulo: o tempo da minha partida é chegado. Estou certo de que estou prestes a deixar este tabernáculo, ou o meu tabernáculo. Está dizendo assim: estou prestes a morrer. Está escrito aqui: como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, o Senhor Jesus revelou para ele que ele ia morrer na velhice e que tipo de morte ele enfrentaria: a crucificação. Qual é a reação dele? Versículo 15: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai botar um ponto final no meu ministério. Roma vai me matar, mas Roma não pode calar a voz do Evangelho. Roma vai me matar, mas o que eu preguei, o Evangelho da graça, o poderoso Evangelho de Deus, vai continuar reverberando nos ouvidos da história. Irmãos amados, o que é importante não é o evangelista, é o evangelho, não é o obreiro, é a obra. Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra de Deus continua, a obra de Deus continua, a obra de Deus continua, e ninguém pode parar a obra de Deus. Dizem os historiadores que quando Pedro foi levado para a execução, para ser crucificado, ele disse para os seus algozes: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Cabe-nos imaginar e refletir sobre isso. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que Deus nos dê, amados, a força, a graça, para vivermos e morrermos para a glória de Deus. De termos fibra, tutano espiritual, para sermos crentes maiúsculos,